Quando o Saulo mencionou inferno, mal sabia ele que não se referia apenas a uma ideia, mas a uma experiência visceral que o marcaria para sempre. Seja bem-vindo a mais um capítulo do quadro Relatos do Umbral, onde estamos interpretando os principais relatos de Saulo Calderon, nesse específico projetado no inferno. Peço que apoie este projeto, se inscreva no canal, deixe o like, ativa as notificações e compartilha. Era um vale sombrio e torturante que desafiava qualquer descrição. Um dia eu vou jogar videogame, um dia eu vou para Júpiter, pensava ele. Mas naquele momento, seu destino era bem diferente. Ele não estava ali por acaso. Fora levado para testemunhar as consequências da maldade. A noite começara aparentemente normal, com ele se preparando para mais uma prática energética. Era um vale aterrador, um lugar que desafiava qualquer descrição. Era uma madrugada comum. Saulo se deitou relativamente cedo, como sempre fazia, e começou sua prática energética. Mas logo, uma vibração estranha invadiu seu peito. Uma angústia inexplicável que o fez questionar o que estava por vir. E pensou: tem boi na linha no ambiente. Logo após sair do corpo, vi no meu quarto um ser obscuro, onde só conseguia ver os olhos. Provavelmente com a observação dos mentores, este ser veio me fazer um convite nada muito legal. Aí eu perguntei para ele: por que você me trouxe aqui? Ele falou: eu trago sempre pessoas aqui, para que elas vejam alguns para que vejam a situação, e outras para saber para onde vão. Aí eu quase o perguntei: e você o que é? Pois vi coisas grandes na cabeça deles, que pareciam chifres. Talvez para dar ideia do demônio, eles têm um formato de amedrontar. Em um piscar de olhos, ele se viu projetado para uma realidade aterrorizante, onde cada passo queimava como se estivesse pisando em lava. Era uma sensação palpável, uma prova do que ele realmente era. Um viajante curioso, mas agora prisioneiro de um lugar que refletia a verdadeira escuridão da alma humana. Diante de criaturas que encarnavam os medos mais profundos, Saulo encontrou um ser grotesco, um demônio que se divertia com a dor alheia. Ele falou que ali estão os piores tipos de criminosos que podem existir. São seres ruins, seres que só faziam mal enquanto encarnados. Vou lhe mostrar o que acontece com seres ruins, disse ele. Em seguida eu perguntei: eu não venho pra cá não, não é, meu velho? Ele deu risada e me respondeu: se você acertar não, meio que tirando onda com a minha cara. Eu tava com um medo desgraçado do cara, e estava até em uma determinada distância, e falei: vou ficar uma certa distância de você. Se não se incomoda, ele me respondeu: não faz diferença a distância que você está aqui. Eu não estou fazendo nada contigo, e não vou fazer porque você é um convidado aqui. Cara, aí eu tentei andar, e quando eu percebi onde estava andando, eu tentei flutuar. Não consegui para tirar os pés daquele lugar. O lugar era como se fosse lava viva assim. Era uma terra que queimava, era rocha derretida. Só que meus pés eu senti algo quente, e quando eu olhei piorou. Com a sensação dos pés queimando, eu falei a ele: cara, eu não sei se vou aguentar ficar muito tempo aqui. E lembrei e pensei no mentor. Provavelmente você está me vigiando aqui à distância. Preciso manter a calmar. E o ser ficou me mirando. O cara parecia que não tinha pé. E depois pude perceber que eram pés de cavalo ou de bode. Fui vendo que existia buracos com seres dentro, só com a cabeça do lado de fora, totalmente esqueléticos. Por que essas pessoas não são ajudadas? Zrenia, ele perguntou atônito. O demônio respondeu: elas são suas próprias carcereiras. Saem de aqui, mas sempre retornam, pois não aprenderam. Aquelas almas estavam ali por suas escolhas, perdidas em um ciclo de dor e arrependimento. O ser demoníaco revelou a Saulo que ele não era um mero torturador, mas um guardião daquela região. Eu sou como um urubu do umbral, disse ele, explicando que sua função era cuidar para que aqueles seres ruins pagassem por suas ações. Mas o que mais chocou Saulo foi a revelação de que aqueles seres não eram apenas monstros, mas vítimas de suas próprias escolhas. O demônio, claro, que só uma forma de falar pela aparência dessa entidade em meio a risos sádicos, e Saulo percebeu que não havia como escapar daquela visão cruel. Em cada esquina, almas atormentadas e esqueléticas se esforçavam para emergir de buracos sombrios,
mas eram puxadas de volta para o abismo, como se as sombras do passado se agarrassem a elas com força. A realidade daquela dimensão era muito mais do que uma punição. Era um campo de treinamento para a empatia, um lugar de aprendizado, onde a dor se tornava a única linguagem compreensível. Esse lugar é para queimar, refletiu Saulo, enquanto sua própria mente lutava contra o medo, contra a vontade de sucumbir à escuridão. O demônio, em sua indiferença, assistia, quase como se fosse um espectador curioso, testando a resistência do intruso. A dor ali não era apenas punitiva, era uma forma de aprendizado, uma oportunidade para despertar para a empatia que tinham perdido. Enquanto Saulo tentava entender tudo aquilo, a sensação de queimar nos pés se intensificava. O lugar era um teste constante, e ele sabia que precisava manter a calma. Vou voltar para o meu corpo, pensou, tentando não sucumbir ao pânico. O demônio, observando-o, parecia avaliar se ele conseguiria resistir. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Saulo decidiu que era hora de voltar. Ele pediu ao demônio que o deixasse ir, afirmando que não podia suportar mais aquele sofrimento. E então, com um último esforço, ele se lançou de volta ao seu corpo. Despertou, ofegante, com cada fibra de seu ser vibrando com a intensidade da experiência. O medo o envolvia, mas havia algo mais, uma profunda compreensão do que realmente é o inferno. Ele percebeu que não era apenas um lugar físico, mas um estado de espírito, uma consequência das escolhas feitas. Saulo sabia que nunca mais olharia para o mal da mesma maneira. Aquela experiência o transformara, mostrando-lhe que o sofrimento pode ser uma oportunidade de crescimento. O inferno é real, mas também é um convite à reflexão e à mudança. E com isso, ele respirou fundo, determinado a viver de forma diferente, ciente de que cada dia é uma chance de se afastar da escuridão. E ele nos ensina a valorizar a luz, mesmo quando tudo parece perdido. E assim, Saulo respirou fundo, ciente de que a vida continuava, muito embora as sombras de sua jornada ainda o seguissem. Uma coisa era certa, ele nunca mais olharia para o mal da mesma maneira. Tudo isso nos traz sempre reflexões sobre a vida. Quem faz o mal aos outros pode se passar para o outro lado ou até continuar nesta vida, sem nenhuma reação pelo que fez. A vida e a morte sempre foram temas que nos provocam reflexão, desde os tempos mais remotos. O que acontece após a nossa partida? Existe um lugar de sofrimento eterno, ou a morte é apenas uma transição para um estado diferente de consciência? O conceito de inferno, como um lugar de castigo, tem sido por muito tempo uma ideia central em várias culturas e religiões. Mas talvez devêssemos olhar para o inferno de uma maneira diferente. Não como um lugar físico, mas como um estado de espírito. Quem vive alimentando o ódio, o egoísmo e a maldade, acaba criando para si um inferno pessoal. Este inferno não está em algum lugar distante, mas na própria consciência de quem pratica o mal. A dor, o arrependimento, o vazio, tudo isso se transforma em um tormento interno, que pode ser mais cruel do que qualquer sofrimento físico. E em muitos casos, quem agride aos outros de maneira injusta, acaba também se condenando a viver uma existência sem paz, sem a verdadeira conexão com o amor e a compaixão. Mas a morte por si só não nos define. É através da nossa consciência, das nossas ações e dos nossos pensamentos que realmente moldamos o nosso destino. Quando entendemos que a vida e a morte são parte de um processo maior de aprendizado, evolução e transformação, começamos a compreender que o verdadeiro inferno está em não buscar o crescimento, em não aprender com os erros, em não mudar. A vida é uma oportunidade única de aprender a ser melhor, de perdoar, de amar e de seguir um caminho de evolução espiritual. Se conseguirmos refletir sobre nossas escolhas, nossas atitudes e os impactos que elas têm sobre os outros, podemos viver de forma mais plena e mais conectada com o nosso propósito. E quem sabe, assim, ao final da nossa jornada, possamos olhar para trás e ver que a morte não é o fim, mas apenas o início de uma nova etapa de crescimento. Esse foi o relato projetado no inferno, que, na verdade, é um estado de consciência para onde vão certos tipos de seres. Espero que você tenha gostado. Peço seu apoio para continuarmos a dar vida a este projeto e a todos os relatos importantes vivenciados por Saulo,
E quem sabe, até por outros projetores em algum momento. Comente o que você achou, deixe seu like, se inscreva e até o próximo capítulo do quadro Relatos do Umbral. Te vejo lá!